Nós vamos dar início, então, a esse webinar dessa tarde, dia 23 de julho, a partir das 4 horas da tarde, exatamente 4h10. Este encontro dessa tarde é intitulado Medidas Tributárias Excepcionais e a Pandemia. Este webinar se encontra dentro de um contexto que se chama Tempo Técnico, uma série de encontros organizados pela Câmara de Comércio Italiana com o objetivo de promover o conhecimento específico de um dos seus associados. E, nessa ocasião, contamos com a parceria do escritório Matheus Bonacorsi, Advocacia e Consultoria Empresarial. O Dr. Matheus é um parceiro há anos com a Câmara de Comércio e temos feito muitos eventos com o tema tributário e recursos humanos com ele. Nessa tarde temos a representante do seu escritório de advocacia, a Roseli Marinho, advogada e especialista em direito trabalhista do escritório Matheus Bonacorsi. Antes de passar a palavra para a nossa relatora, gostaria só de informar que o áudio e o vídeo dos participantes estarão mutados, o áudio no caso, e o chat estará aberto durante toda a apresentação para que possam fazer perguntas. Ao término da apresentação da Roseli, ela providenciará responder o máximo das perguntas possíveis. A participação dos senhores se torna, portanto, importante para os esclarecimentos pontuais das dúvidas que possam surgir durante a apresentação. Temos aqui conosco o nosso vice-presidente executivo da Câmara Italiana, o Dr. Raffaele Peano, a quem eu vou passar a palavra agora para que ele possa fazer a saudação dessa tarde. Tiramos do mudo. Ok. Peano, vamos fazer... Olá. Boa tarde a todos. Peço desculpa para o atraso, porque a causa do atraso desta vez fui eu, porque não conseguia me conectar. Acabamos a outra compra 15 minutos atrás, fui fazer algumas coisas e o tempo passou muito rapidamente. Bom, bem-vindo a todo mundo. Acho que o intervento da doutora Roseli será muito interessante, sobretudo a parte fiscal, que ela é especialista neste setor. Acho que vai dar para nós muitas boas informações e muitas novidades. Acho que a doutora Roseli é muito um grande profissional. Vou dizer isso porque também me está auxiliando em algumas atividades minhas e quindi la conheço pessoalmente o potencial que ela tem. Quindi agradeço a presença de todo mundo e passo a palavra à doutora Roseli. Boa tarde, doutor Peano, boa tarde, Leonardo, e a todos aqui presentes. Primeiramente, obrigada, pela essa oportunidade de falar um pouco aqui sobre os temas tributários, e obrigado também aos elogios que foram feitos de estar sempre trabalhando no sentido de ajudar os clientes, as empresas da melhor forma possível. Bom, só para dar uma visão geral aqui, nós vamos falar hoje sobre temas específicos, algumas coisas específicas, algumas medidas tributárias editadas pelo governo federal, a fim de ajudar as empresas, os contribuintes, nesse período trágico, que a gente está passando da pandemia causada pelo Covid-19, pelo coronavírus. Bom, para começar, eu vou dividir a minha tela aqui para mostrar para vocês a apresentação, para ficar mais claro. Só um minutinho. Leonardo, tá aparecendo certinho aí? Ah, sim, perfeito, Roseli. Pode prosseguir. Ok. O primeiro assunto que nós vamos tratar hoje é das transações de débito na União, que foram permitidas a partir da criação, da edição da MP do Contribuinte Legal, que é a MP 899/2019, que foi convertida em lei federal esse ano, que é uma forma mais efetiva de reduzir, de auxiliar a redução de litígios entre a União e os contribuintes, que já havia sido prevista há alguns anos no
no próprio Código Tributário Nacional, mas ainda não tinha sido regulamentada, né? Foi agora permitida, foi agora melhor editada através da MP do Contribuinte Legal, que se converteu em lei. Bom, a gente pode começar falando aqui uma classificação por iniciativa, né? Quem que pode pedir ou dar essa opção de transação? A princípio, você pode transacionar por adesão, né? Ou haver também a transação individual. Na transação por adesão, são as transações que o governo solta, né? Que o governo libera com algumas medidas que não tem como o contribuinte escolher muita coisa. Você pode aderir ou não de acordo com as opções que a União ou o ente permite. Já no caso da transação individual, a PGFN pode propor uma transação individualmente para a pessoa, para o contribuinte, né, pessoa física ou jurídica, ou o próprio contribuinte pode, né, dependendo da situação dele, pedir perante a Procuradoria de Fazenda Nacional a transação dos débitos tributários, né? No caso, poderia ser perante a PGFN ou perante a Receita Federal. Bom, atualmente, na PGFN, a gente pode ver que existem alguns tipos de transação. E eu vou falar mais especificamente da transação por adesão, a transação extraordinária e a transação excepcional. Mas existem também outros tipos de transação na PGFN, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são a transação individual por proposta do contribuinte, né, e a transação por proposta da PGFN, para alguns casos específicos. E também vou falar um pouquinho aqui da transação de débitos inscritos perante a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Nessa modalidade, permite a transação de débitos não tributários devidos às autarquias. Autarquias federais, fundações federais, por exemplo, fundações como a FUNAI, fundações como a FUNAI, ou não institutos como o IBAMA, questões assim que não são tributárias. Também existe a possibilidade de transacionar débitos não fazendários, ou seja, débitos que não são inscritos em dívida ativa pela Fazenda Pública, né, que são os débitos cobrados pela PGU, que é a Procuradoria Geral da União, que é uma divisão da AGU. Bom, para começar aqui, vamos falar um pouquinho na transação por adesão. A transação por adesão ela foi criada através do edital PGFN 01 de 2019, no final do ano passado, e atualmente ele ainda tem um prazo, né? Foi prorrogado o prazo para aderir a esse tipo de transação até o final desse mês, dia 31 de julho. Lembrando que essa transação é cabível para os débitos inscritos em dívida ativa até 15 milhões de reais, incluindo os parcelamentos rescindidos, parcelamentos, questões em discussão judicial ou questões já em execução fiscal, né? Bom, e esses débitos são permitidos a transação aqui quando os débitos são considerados pela PGFN irrecuperáveis ou de difícil recuperação. São débitos de pessoa, por exemplo, de pessoa jurídica com CNPJ já baixado, de dívida inscrita há mais de 15 anos, sem parcelamento, garantia ou suspensão, né, por decisão judicial. Débitos em dívida ativa de pessoa falecida, débitos suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos, ou débito quando o devedor tem a capacidade de pagamento reduzida. Nesse caso, algumas restrições. Existem mais que essas, mas falar de forma apenas geral, que as principais restrições são que não alcança débitos do FGTS, né? Não alcança débitos também apurados no regime do Simples Nacional e também não alcança as multas criminais. No caso de débitos previdenciários, é possível parcelamento até 60 vezes em razões de limitação constitucional, né? Então, não seria tão viável para débitos previdenciários. E também, em todos os casos aqui de transação, tem que ser apurado não cometimento de fraude pelo contribuinte, né? A PGFN não tem que apurar que não existe nenhum resquício, nenhuma informação de que esse contribuinte tem eventualmente praticado alguma fraude. Bom, os benefícios dessa transação por adesão para a pessoa jurídica seria um desconto de até 50% no valor do débito, né? Que não vai alcançar o valor principal do débito, mas vai alcançar as multas, juros e encargos. Se a pessoa jurídica pagar em uma única parcela, pode haver um desconto de até 50%. Agora, se ela resolver parcelar de mais vezes, parcelamento pode ser feito em mais vezes, né? Então, são 84 meses
a depender do critério que a PGFN vai usar. Você pode ver isso através do programa Regularize, que é o portal eletrônico da PGFN, em que você vai escolher quais são as inscrições em dívida ativa. Depois que você escolhe, você pode simular e você vai ver quais que são as parcelas, que é a quantidade de parcela que a PGFN permite para você fazer, né? Permite para você parcelar. Então, pode ser em até 84 meses esse parcelamento em razão da transação por adesão. Já no caso das pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santa casas, sociedades cooperativas e demais organizações de sociedade civil, pode ser feito parcelamento. No caso, a transação pode ser feita em parcela única, com desconto de até 70%, ou, se a pessoa quiser parcelar, né, pode ser um parcelamento de até 100 meses. Bom, a transação extraordinária foi uma transação que foi criada através da portaria 9924 de 2020 e foi prorrogada também até o final desse mês e permite a transação de débitos em cobrança, ou seja, créditos que já estão inscritos em dívida ativa perante a PGFN, da mesma forma que a transação por adesão. Nesse caso, o benefício para as pessoas jurídicas é uma entrada, né, permite a entrada de 1% do valor das inscrições. No caso, quando eu estou falando de inscrições, eu digo dos débitos, né, porque os débitos eles são cadastrados, né, registrados por inscrição em dívida ativa. Então, você escolhe quais as inscrições referentes às quais débitos você quer parcelar, e a entrada vai ser referente a 1% do valor dessas inscrições que você escolheu, e pode ser parcelada em até 3 meses. E as outras parcelas, a partir do 4º mês, poderão ser divididas em até 81 meses com diferimento de 3 meses. Já para a pessoa física, também a condição é melhor. Para a pessoa física, microempresa, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, santas casas, sociedades cooperativas e as sociedades de sociedade civil. Bom, nesse caso, a entrada vai ser também de 1% do valor das inscrições. A diferença é que as parcelas podem ser de mais meses, pode ser uma dilação maior. Então, pode ser até 142 meses. As restrições são basicamente as mesmas da transação por adesão, que são o fato de não permitir a transação para débitos de FGTS, débitos do Simples Nacional e de multas criminais. Estou destacando aqui o Simples Nacional, porque eu vou explicar um pouco mais à frente que atualmente não é permitido, mas existe uma discussão judicial. Vou explicar nos tópicos posteriores. E quando o contribuinte já tiver um parcelamento ativo, ele precisa analisar se esse parcelamento, se vale a pena continuar nesse parcelamento ou não, porque para aderir à transação, você tem que rescindir o parcelamento anterior. E quando você rescinde, ou quando tem um histórico de parcelamentos também, que houve desistência, a entrada ela passa de 1% para 2%. Né? Então, é necessário verificar essa situação, se vale a pena para a empresa rescindir ou desistir de um parcelamento anterior para aderir à transação. Né? Tem que ver muito de caso a caso, do tipo de débito, o que está acontecendo no caso ao caso da empresa. Bom, passando um pouco mais para frente, a gente vê uma transação nova, né, que foi liberada pela PGFN agora no começo desse mês, que é a transação excepcional, que foi permitida pela portaria PGFN 14402, de junho de 2020, e começou dia 1º de julho, com prazo final até dia 29 de dezembro, né? Então, essa transação excepcional ela foi criada justamente para atender os contribuintes que estão numa situação bastante complicada em razão da crise financeira também, gerada como uma consequência da crise de saúde pública que nós estamos vivendo em razão da Covid, da pandemia. Bom, nesse caso, é basicamente uma evolução, né? A gente pode ver uma forma de se entender melhor as transações que são bastante recentes no meio jurídico tributário. Então, nesse tipo de transação, já permite-se uma redução de juros e multas, ao contrário das outras transações.
dependendo da capacidade financeira e do impacto financeiro sofrido pelo contribuinte em razão da pandemia. Então, para averiguar isso, como que a PGFN faz? Para você aderir a esse tipo de parcelamento, você tem que ir lá no portal Regularize da PGFN e verificar quais débitos estão inscritos ou não em dívida ativa. E para você aderir a essa transação, você tem que apresentar uma declaração para a PGFN. O que tem nessa declaração? Nessa declaração você vai informar dados para elas, para a PGFN, no sentido de informar, por exemplo, qual foi o faturamento da empresa no ano passado, né, 2019, e o faturamento apurado da empresa agora, nesse ano de 2020, até o mês anterior ao pedido de transação. Vai também ter que informar quantidade de funcionários ativos, quantidade de funcionários admitidos ou desligados, ou com o contrato suspenso em razão da medida provisória criada também pelo governo federal esse ano. Então, apresentar essa declaração, existe uma forma de cálculo automática da PGFN que te permite simular e ver quais são as condições de acordo com o impacto financeiro sofrido por aquela empresa específica. Então, é uma forma, a empresa também, e pessoa jurídica, e pessoa física, né? Então, é uma forma que a PGFN criou de adaptar a transação para a necessidade de cada contribuinte. Bom, o benefício para a pessoa jurídica será de uma entrada de 4% do valor das inscrições em dívida ativa, ou seja, dos débitos inscritos em dívida ativa, parcelado em até 12 meses. E depois desses 12 meses, pode ainda parcelar em até 72 meses. Eu vou ressaltar aqui que até, porque essas condições você tem que ver depois da simulação da PGFN, né? A PGFN não necessariamente vai permitir 72 meses. Ela pode permitir menos parcelas, né? De acordo com o histórico e com o impacto financeiro sofrido pelo contribuinte. Bom, o desconto em juros e multas pode ir até 100%, né, do valor de juros, multas e encargos, desde que não ultrapasse 50% do valor total da dívida que está sendo transacionada. Ok? Bom, passando um pouquinho para frente, a gente vê também que para a pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte e outros aqui, a entrada já é também de 4%, da mesma forma, né, dividido em 12 meses. As parcelas subsequentes poderão ser divididas em até 133 meses, com desconto também de 100% em multas, juros e encargos, desde que não ultrapasse 70% do valor da dívida total. Então, a gente vê aqui também que os benefícios são maiores para alguns tipos de contribuinte, né? Bom, passando aqui, você vê também que tem as restrições de não alcançar os débitos de FGTS, débitos do Simples Nacional, multas criminais, débitos previdenciários. Nesse caso, o débito previdenciário não vai poder ser dividido em mais que 60 parcelas, mas ele vai poder ter a redução de juros e multa. Isso vai ser permitido. Está sendo permitido, né, no caso. E também não se permite transação nessa modalidade para débitos acima de 150 milhões de reais. Isso aí vai fazer com que o contribuinte que tenha necessidade de transacionar uma dívida de mais de 50 milhões faça uma proposta individual, né, perante a PGFN, que já tem requisitos bem mais específicos, tem que apresentar uma série de documentos, garantias, oferecer bens, relatar todas as condições financeiras contábeis da empresa. Então, é um procedimento um pouco mais complicado, né? Pela falta de tempo, a gente não vai tratar um pouco dela aqui nesse momento, até porque ela é bem mais complexa. Ok. Passando aqui para transação de débitos na Advocacia Geral da União, que foi permitida recentemente através das portarias AGU número 249, de 8 de julho, né, de 2020, e também da portaria da Procuradoria-Geral Federal, número 333, de 9 de julho de 2020. Foi aberta em 15 de julho de 2020, então é uma possibilidade de transação bem recente. E essa possibilidade de transação na AGU permite a transação de débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação pelas autoridades, né? Pela PGU ou pela PGF.
e tem que estar inscritos em dívida ativa também. Se os créditos não estiverem inscritos em dívida ativa, preciso aguardar, não tem como transacionar enquanto não escrever. Bom, os benefícios aqui para as pessoas jurídicas serão a possibilidade de uma entrada de 5% do valor da dívida e o pagamento das parcelas da seguinte forma. Se tiver a possibilidade de pagar em uma parcela única, haverá um desconto de até 50%, ou se precisar da divisão, né, do parcelamento em mais vezes, poderá ser dividido em até 84 meses, com desconto de 10% em multas, juros e encargos. Já para a pessoa física, também uma entrada de 5% do valor da dívida, e o restante do débito poderá ser ou pago em parcela única, com 50% de desconto, ou pago com as demais parcelas, né, até 145 meses, com desconto de até 10%. Nesse caso, o devedor, para saber se ele tem essa possibilidade ou não, ele vai ser notificado por correios, né, via postal pela AGU, ou senão ele pode se cadastrar no sistema Sapiens, que é o sistema eletrônico da AGU, que ela usa normalmente, da AGU ou da PGF ou da PGU, que você pode verificar acessando o site dessas autoridades, né, da AGU, no caso. Bom, as restrições, no caso, é que não vai se aplicar esse tipo de transação para débitos que já se encontrem parcelados ou que já tenham sido transacionados ou objeto de acordo pela AGU nos últimos 2 anos. E também não vai se aplicar em acordos de leniência decorrentes de condenação também por improbidade administrativa. Então, existem outras restrições também, mas de uma forma geral, são essas as restrições. Já uma questão um pouco polêmica, né, que recentemente teve até uma repercussão, é a transação tributária para empresas optantes do Simples Nacional. Ela ainda não é permitida, no entanto, está sendo discutida em projeto de lei complementar número 9, de 2020, proposto na Câmara dos Deputados em fevereiro desse ano. Essa proposta, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, dia 26 de maio, remetido ao Senado. E o que se pretende nesse projeto de lei é permitir a inclusão dos débitos apurados no Simples Nacional em portarias e editais de transação tributária regulada pela Lei 13.988, que é a lei que foi gerada pela MP do contribuinte legal, né? Então, permitiria a transação do débito que está no contencioso administrativo, né? Ou seja, débitos que estão sendo discutidos em processos administrativos, créditos que já estão judicializados ou créditos já inscritos em dívida ativa sem judicialização. Também se propôs, nesse projeto de lei, prorrogar o prazo para enquadramento do Simples em 2020 para empresas em início de atividade. Esse projeto de lei foi aprovado na noite do dia 14 de julho pelo Senado Federal e foi remetido para sanção ou veto do presidente da República, Jair Bolsonaro. E, então, está pendente de análise e ele pode sancionar ou vetar até dia 5 de agosto de 2020. Caso ele não se manifeste, a sanção é tácita, ou seja, já é convertido, né, já é aprovado tacitamente. Já se, no caso do veto, teria que ser expresso, ou seja, o presidente teria que se manifestar expressamente, formalmente, para vetar esse projeto de lei. Então, a gente precisa aguardar, provavelmente, até dia 5 de agosto, caso o presidente, né, não se manifeste antes, que provavelmente pode acontecer por causa da pressão, né, das empresas para isso ser decidido em razão até da crise, né, que está afetando muitas empresas, muitas pessoas físicas também nesse momento. Então, para as empresas do Simples seria muito relevante. Bom, outras questões são referentes à suspensão dos atos de cobrança.
já havia sido suspenso, né, alguns atos de cobrança, mas eles foram prorrogados pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional até 31 de julho de 2020, ou seja, até o final desse ano. Então, nessa suspensão, você vai ver que foram suspensos os atos de protesto das certidões de dívida ativa, né? Então, as empresas ou contribuintes não terão os seus nomes protestados em razão de dívida tributária. Também foi suspenso o prazo para defesa em processo administrativo. Foi suspenso também o prazo para ofertar antecipadamente uma garantia em execução fiscal, né, que é uma garantia que o contribuinte tem em alguns casos, ou para apresentar um pedido de revisão de dívida inscrita, que é quando é o pedido que você pode apresentar depois que você é notificado, né, da inscrição. E também foi suspensa a exclusão de parcelamentos em atraso, que dá um certo suspiro para as empresas nesse momento, né? Bom, a prorrogação ela foi de mais 30 dias a partir do dia 14/7, né, em razão da continuidade, até da dificuldade de prever o final dessa pandemia. Bom, um outro assunto que eu queria tratar aqui é sobre a desoneração da folha, né? Essa desoneração, o que acontece? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela estava prevista até o final deste mês, deste ano, né? Dezembro deste ano. Mas o que aconteceu? A Câmara dos Deputados incluiu na medida provisória 936, que tratava de assuntos trabalhistas, incluiu nessa medida provisória a prorrogação da desoneração da folha. E essa prorrogação seria até 31/12/2021, beneficiando 17 setores da economia que já são beneficiados, né, pela desoneração. Depois que foi remetido, né, aprovado pelo Senado e remetido para sanção ou veto do presidente, o presidente resolveu sancionar a MP com vetos, principalmente no caso da prorrogação, né, da contribuição sobre receita bruta, convertendo a MP em lei ordinária, número 14.020 de 2020. No entanto, esses vetos ainda podem ser derrubados pelo Congresso Nacional. Existe, inclusive, muita pressão principalmente em cima do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que atualmente está suspendendo algumas decisões lá em razão de questões políticas mesmo, porque existe lá a questão da possível reeleição à presidência do Senado. Então, essa questão não está sendo tratada, mas existe muita pressão. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, já se manifestou a favor da prorrogação e da derrubada do veto do Bolsonaro. E temos que esperar, né, para ver que eles vão, como é que vai ser a movimentação do Senado nesses próximos dias, né, as próximas semanas. De qualquer forma, pelo que a imprensa noticiou, existe uma maioria consolidada no Congresso para derrubar esse veto do presidente, que foi justificado na verdade, por uma recomendação da equipe econômica do Paulo Guedes, por existir o que eles entendem como uma inconstitucionalidade nesse tipo de inclusão, né, na medida provisória da desoneração da folha, mas, bom, Maia já manifestou no sentido que ele não entende que existe inconstitucionalidade e que vai ser extremamente relevante e importante a desoneração para esses setores da economia, apesar de que Paulo Guedes afirma que a desoneração teria que vir na reforma tributária, que também está sendo um assunto bastante polêmico nessa semana, mas ainda não foi anunciado nenhuma proposta de desoneração da folha, apesar de que, pelo que o Paulo Guedes comentou, essa proposta de reforma tributária seria dividida em algumas fases, né? Então, vamos aguardar para ver o que eles têm a propor. No entanto, nesse momento, a pressão para derrubar esse veto do presidente é muito grande.
Bom, passando um pouco aqui, o último assunto que eu vou tratar seria aqui das prorrogações que já foram concedidas, apenas para ressaltar essas questões dos benefícios que foram concedidos pelo governo federal. Bom, no caso das pessoas físicas, foi prorrogada, né, a declaração aqui do imposto de renda. No caso, a prorrogação do imposto de renda, pessoa física, prorrogada aqui para pagamento da primeira alíquota ou única alíquota a partir de junho de 2020. No caso também da contribuição, no caso do IOF também foi reduzida a alíquota zero nos meses de abril, maio e junho. As contribuições a terceiros, né, SESC, SESI, SENAC, entre outras, também tiveram suas alíquotas reduzidas entre os meses de abril e junho. Imposto de importação também teve alíquota zero, redução da alíquota zero. Já imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, IPI, não teve nenhum tipo de benefício de prorrogação ou redução de alíquota, tanto que no início da pandemia foram ajuizadas diversas ações, diversos mandados de segurança, pedindo pela prorrogação, né, pedindo pelo um diferimento no pagamento. Essas ações começaram com um resultado positivo, né, nos tribunais. No entanto, depois de decisões no Tribunal de Justiça de São Paulo, que derrubou as liminares que já tinham sido concedidas, os demais tribunais também acabaram sendo no mesmo sentido, de converter, né, de mudar o entendimento com relação à prorrogação. Então, eles não entendem que seria devida a prorrogação por permissão judicial. Os juízes e desembargadores estão atualmente entendendo que a prorrogação seria competência apenas do ente federado, né, e não sendo cabível ao juiz. Bom, outras questões também seriam a prorrogação da realização, da obrigação de realização de Assembleia Geral até final desse mês, e também a entrega da DEFIS para os optantes do Simples, né, até o dia 30 de junho. Para as pessoas físicas, ocorreu a prorrogação da entrega da declaração, né, de imposto de renda pessoa física até o final do mês passado. Para o MEI também foi prorrogada até o mês passado a entrega da DASME, né, desse MEI. E para empresas em geral, houve a prorrogação da entrega da DCTF, né, até o 15º dia útil desse mês de julho. Bom, outras prorrogações aqui de obrigação acessória foram da entrega da escrituração fiscal digital, né, para as contribuições de PIS, PASEP e COFINS, até o 10º dia útil de julho, né, desse mês. Também ocorreu a prorrogação para a entrega da escrituração contábil digital, até também o último dia útil de julho. E, recentemente, dia 15 de julho, ocorreu a prorrogação da entrega da ECF, né, que é a escrituração contábil fiscal de contribuições, até o último dia útil de setembro. Bom, falando de uma forma bem geral, são essas as questões tratadas. Preciso olhar aqui também as perguntas. Léo ou Welber, onde que eu olho aqui as perguntas? O chat aqui. Sim, estamos vendo o chat aqui. O pessoal ainda não fez nenhuma manifestação específica de pergunta. Tem um agradecimento aqui do Frederico, que está se desligando agora porque vai entrar em outra reunião. O Peano, parecia que ele queria voltar para falar ao término da sua apresentação. Então, a gente passa a palavra para o Peano nesse momento. Eu vou desmutá-lo agora e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer uma pergunta para você, Roseli, as pessoas podem fazer nesse instante. Deixa eu
Deixa eu dar áudio ao Peano. Bom, eu acho que o único commento que pode fazer, que a apresentação foi muito clara, quindi quero parabenizar a Roseli para a exposição. É óbvio que tem muitas oportunidades que estão aparecendo, parte já foram realizadas, parte se podem realizar, quindi eu acho que o governo está fazendo, quando falo do governo, falo de todo o mundo político, Câmara, Senado, Presidência, estão fazendo muito para que as empresas consigam sobreviver e, obviamente, poder se apresentar em forma ativa e com um mínimo de liquidez para o post-pandemia, porque é óbvio que o futuro interessa a todos, quindi devemos cuidar da saúde, mas devemos também cuidar da economia, porque um sem o outro não dá para ir muito distante. Quindi eu acho que a exposição foi muito bem feita, acho que as empresas, cada uma tem suas oportunidades, tem suas expertise, sua necessidade, e quindi convido a contatar a doutora Roseli para examinar, dizemos, em forma individual os problemas da empresa e poder oferecer sugestões. Quindi agradeço a todas as pessoas. Eu vi que chegaram aqui 30 pessoas que se conectaram, ou mais. Quindi acho que foi um bom sucesso. O assunto é também importante e quindi todo mundo, quando se trata de pagar imposto, fica sensível ao assunto. Quindi, parabéns e bom trabalho. Temos aqui, Roseli, uma pergunta que chegou do Cláudio Florentino. Você está com o chat aberto? Tô, eu vi aqui. Tá, já. Então, exato. Eu te pediria que lesse a pergunta e desse alguma informação para ele, ou se for, ou depois você poderia responder diretamente à sua escolha, tá? Ok. Bom, só lendo a pergunta aqui, ele está perguntando se ele possui algum parcelamento em andamento perante a Receita Federal, tem alguma medida que suspendeu os pagamentos ou prorrogou os vencimentos? Bom, parcelamentos em andamento foram prorrogados, né? As parcelas de maio, junho e julho foram prorrogados tanto para empresas em geral quanto para empresas do Simples Nacional. Então, as parcelas de maio foram prorrogadas para final de agosto, as parcelas de junho para outubro e as parcelas de julho para dezembro. Eu acho que eu respondi essa pergunta dele, né? No entanto, com relação, estou fazendo um link aqui, com relação à transação de débitos na Receita Federal, ainda não existe essa possibilidade. Existe uma portaria da Receita Federal, que é a portaria 247, de junho desse ano, que está regulamentando, né, as transações na Receita Federal, mas ainda está pendente de soltar portarias para permitir efetivamente a transação de créditos em dívida ativa. Desculpa, de créditos que não estão ainda em dívida ativa e que estão, portanto, na Receita Federal. Ok. E tem aqui uma segunda pergunta, se há um valor de parcela mínima na transação por adesão. Então, as parcelas mínimas para pessoa jurídica, se não me engano, são R$500 e a parcela mínima para pessoa física, R$100. Ok, então, dessa forma, nós respondemos ao Daniel Cardoso, que nos fez essa pergunta no chat para a organização. Bom, pessoal, agradecemos a todos, mais uma vez, por estarem conosco. Nos próximos dias, se não amanhã, segunda-feira, nós enviaremos o link desse áudio, desse vídeo, para que possam revê-lo, o link para baixar a apresentação da Roseli, e também uma pequena ficha de avaliação para que possam ali julgar alguns aspectos desse nosso encontro e também para que possam nos propor temas a serem discutidos nas próximas edições. No mais, renovo o agradecimento, Roseli, muito obrigado por ter estado conosco, muito obrigado ao nosso vice-presidente Rafael Peano por sua dedicação e a todos vocês que estiveram conosco e tornou possível a realização desse webinar. Boa tarde.